como estava falando, o Matheus vai falar hoje sobre política externa e direitos humanos no Brasil na ONU, mas antes de passar para o Matheus e para a professora Estela, você já sabe, não custa nada lembrar, esse mês nós temos ainda 2 aulões abertos a todos os cursos, a todos os semestres, aulão no dia 22, 5h30 da tarde, sobre modelos de análise de política externa, e um aulão no dia 27, 5h30 da tarde, sobre análise de conjuntura internacional. E depois, no final de outubro, nós temos também outro curso aberto a todos os alunos, um curso que ocorre pela segunda vez, primeira vez no ano passado, teve um retorno muito positivo dos alunos, e dessa vez nós vamos repetir, é o curso Como se faz uma iniciação científica. É um curso que, para além do nome, ele traz aí algumas dicas de como estudar, como separar a bibliografia, como criar uma rotina de estudos, como preparar um projeto de pesquisa, seja iniciação científica, ou então, se você estiver pensando em seguir uma pós-graduação, especialização ou mestrado. Então, o curso, em breve, vocês receberão os avisos de todas essas atividades e outras mais através dos seus professores, ou então através do site da FMU e das postagens no Blackboard. Então, sem mais delongas, gostaria de chamar a professora Estela, coordenadora do curso de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Bom dia, Estela. Bom dia, Gustavo, tudo bom? Bom dia a todos e todas aqui, professor Matheus também, né? Daqui a pouco eu vou formalmente apresentá-lo, mas quero dar bom dia aí aos alunos e alunas presentes, tanto do curso de Relações Internacionais, como do curso de Comércio Exterior, alunos do curso de Logística também, e outros cursos mais que estejam aí nos acompanhando, né? Ao longo dessa semana, tivemos a alegria aí de ter alunos até da engenharia, da psicologia, alunos do secretariado executivo trilingue, alunos do curso de ADM, enfim, né? Da FMU de uma forma geral, e isso é uma grande alegria, porque a gente faz a Semana de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Logística para vocês, né? É claro que é muito bom ver os alunos dos cursos aqui, aos quais eu coordeno, que o professor Luiz Fernando Vitaliano coordena, mas também é uma alegria enorme a gente ver o interesse de alunos de outros cursos que se interessam pelos temas, né? E isso eu acho que nos motiva e mostra como que é importante, né, a realização de iniciativas como essas, né, e abrir essas palestras também para outros cursos. Então, a gente está aqui no finalzinho da nossa semana, né, uma coisa assim, já com ar de despedida, não é? Mas com uma palestra com um tema importantíssimo aí, então acho que a gente deixou, não sei se é uma cereja do bolo para o final ali, para vocês poderem degustar, né? Mas o tema atualíssimo, um tema muito importante. E antes de eu falar sobre essa questão do tema, né, quero também passar outros recados para vocês. Continuo recebendo e-mails sobre o Monuem. Gente, como eu disse nos dias anteriores, né? O Monuem é um projeto que nós temos com o escritório de representação em São Paulo, do Itamaraty, junto à Secretaria Estadual de Educação, em que alunos de Relações Internacionais dão aula de uma eletiva num colégio estadual. Essa eletiva é um simulado de negociações da ONU, né, em que os alunos vão terminar ali a matéria fazendo uma simulação. Fiquei sabendo que ontem estava um debate forte ali sobre direitos humanos, e justamente o tema da nossa palestra de hoje, né, e era uma discussão se quem merece direitos humanos. Gente, direitos humanos, como o próprio nome diz, é para todos, né, mas tinha um debate fervoroso ali, né, como se nós pudéssemos escolher para quem pensar os direitos humanos, né, e aí mostra a importância dessas reflexões, dessas discussões, da palestra do dia de hoje, não é? Sobre esse tema, como esse tema é importante, e não tem mais vaga, gente, não adianta mandar e-mail para a coordenação, nós não temos mais vagas, abrimos para observadores, né, os professores estão lá na ativa, mas daqui a pouco a gente vai abrir vagas para o ano que vem, tanto para professor como para observador.
Enquanto isso, vocês podem aproveitar os nossos encontros do nosso NESPRE, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais. Essa semana, né, nós tivemos uma discussão sobre a democracia grega. O tema desse semestre é justamente democracias e regimes instáveis, o autoritarismo na contemporaneidade, né? O NESPRE é coordenado pelo professor Dr. Tiago Mattioli e vai fazer uma reflexão aí séria, importante, né, pertinente sobre essa questão do que é a democracia. Vamos refletir sobre a democracia. Começamos com a democracia grega para entender o início do conceito de democracia, né, quer dizer, onde surge essa ideia, o que era a democracia grega, e nós vamos chegar, é claro, nas discussões atuais sobre a democracia. Qual é a diferença da democracia hoje para a democracia tal como ela foi pensada pelos gregos, não é? Quais são os desafios dos regimes democráticos na atualidade? Então, não percam as atividades no NESPRE. Elas ocorrem a cada 15 dias, então ocorreram agora, não vão ocorrer na semana que vem, mas na outra. O link é sempre o mesmo, uma vez tendo acesso ao link, use sempre o mesmo link, não precisa de inscrição, e são todos e todas aí muito bem-vindos na nossa reflexão sobre democracia e regimes instáveis nesse semestre, né? Também está chegando o Dia do Internacionalista, né? Dia 26 de setembro. E temos duas palestras, não uma, mas duas palestras, para comemorar, não é, e refletir sobre o Dia do Internacionalista. A primeira palestra é com o professor Gilberto, da Universidade Federal do ABC, que está lançando o seu livro sobre paradiplomacia, né? Paradiplomacia é a diplomacia entre as cidades. Vamos nos lembrar que começamos esse semestre com a aula magna da Marta Suplicy, que é a atual secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, né? Justamente falando sobre a atuação da Secretaria de Relações Internacionais, ou seja, para a diplomacia na veia, para a diplomacia pura ali, não é? E aí a gente vai ter a palestra do professor Gilberto, um acadêmico, um estudioso sobre esse assunto, discutindo a questão da paradiplomacia ali, o lançamento do livro dele. Isso dia 23 de setembro, às 19 horas, não é? Teremos também, no dia 29 de setembro, palestra do professor Antônio Carlos Lessa, da UNB, professor titular lá da UNB, professor Lessa, que é bibliografia, inclusive, de muitas das nossas matérias, não é? Muitos professores costumam usar o professor Lessa como bibliografia. Eu mesma já utilizei textos dele, né, um autor importante das relações internacionais, um dos mais importantes autores do Brasil, né, e pesquisadores de relações internacionais. Também vai falar sobre a organização ali, ele tem uma coleção dedicada às relações internacionais, e ele vai falar sobre ensinar RI, né, ensinar relações internacionais. Gente, isso é para todos os alunos e alunas de relações internacionais e dos outros cursos também, comércio exterior, logística, todos aqueles que tenham interesse nas RIs, né? E alunos de Comex, não se sintam abandonados, né? Esse ano, o curso de comércio exterior faz 15 anos, e nós também estamos aí organizando palestras especiais, feitas com muito carinho, né? Com palestrantes aí excepcionais para vocês. A gente vai ter palestrante da Apex, né, que é a Associação Brasileira aí de Exportação, o órgão brasileiro mais importante, né, que lida com as exportações aí. Já estamos fechando o dia e o horário, daqui a pouco a gente vai passar o nome do palestrante. Ele é gerente na Apex, teremos uma excelente palestra, né? Teremos palestra também com o CEO de uma empresa de consultoria, né? A Procurement Garage, que trabalha justamente com o supply chain, né? Então, também aí outra palestra especial, né? Feita com todo carinho para os alunos de comércio exterior, mas é claro que o aluno de relações internacionais, aluno de logística, do direito e de tantos outros cursos, né? Que tem interesse, também pode e deve assistir essas palestras, né? Então, precisava passar essas informações aí para vocês, né? Sobre o nosso MUN. Daqui a pouco vão abrir as inscrições também.
tá? Ele vai ocorrer entre os dias 30 e 31 de outubro, e as inscrições, assim que elas abrirem, nós vamos noticiar aí nos canais da FMU, do curso de Relações Internacionais, do curso de Comex, passarei para os outros coordenadores, né? Então, todos que quiserem se inscrever poderão. E o nosso MOOC é gratuito, né? Então, se inscrevam. O MOOC, lembramos, é um simulado de negociações no modelo ONU, em que alunos assumem o papel de países numa simulação de algum tema da ONU, como, por exemplo, o Conselho de Segurança que a gente vai ter, que vai discutir a situação da Líbia, não é? Ou a sala que nós vamos ter sobre privatização da saúde nas Nações Unidas. Enfim, teremos 5 salas aí, e isso vai ser interessante para todos vocês, não é? Apresento agora o nosso palestrante, né? O professor Matheus Hernandes, que é professor do curso de Relações Internacionais e do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Ele é doutor em Ciência Política pela Unicamp, tendo a tese sobre o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sido considerada a melhor tese de ciência política de 2015, segundo a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX, né? Para quem não sabe, a ANPOX é a associação mais importante da área das ciências sociais no Brasil. Professor Matheus realizou estágio pós-doutoral de pesquisa no Instituto para o Estudo de Direitos Humanos da Universidade de Colômbia, entre 2017 e 2018. Também é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos e do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Seus artigos mais recentes foram publicados na Revista Brasileira de Ciência Política e na Lua Nova, né? A Lua Nova, que é a revista do Departamento de Ciência Política lá da USP, né? Uma revista super conceituada, acho que é talvez a revista mais tradicional de ciência política aí do Brasil, né? Se não uma das mais tradicionais do país. Então, temos a felicidade aí de contar com a palestra do professor Hernandes. O tema da palestra é a política externa em direitos humanos do Brasil atual na ONU, né? E uma palestra, enfim, que chega justamente no momento, né, em que o nosso presidente está para fazer ali, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Então, mais do que oportuna, mais do que bem-vinda, não é, a palestra do professor Matheus, que vai encerrar aí a nossa semana de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Logística. Professor Matheus, bem-vindo, a casa é sua, passo a palavra ao senhor. Bom dia, Estela, bom dia, Gustavo, agradeço já de antemão pelo convite tão honroso da FMU, que é uma instituição muito sólida, tanto no campo de relações internacionais, mas também no campo de comércio exterior e logística. Com esses novos tempos nossos pandêmicos, a gente aprendeu a cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, né? Então, os alunos e alunas de comércio exterior, de logística, de relações internacionais, mas também outras pessoas de outras instituições que, porventura, e de outros cursos que, porventura, estejam acompanhando esse evento da FMU, organizado com tanta competência. É realmente um motivo de muito prazer para mim falar para vocês sobre esse tema. Eu fico muito contente de estar aqui. A FMU, como eu disse para vocês, é uma instituição já muito sólida, muito respeitada no campo acadêmico também. Então, em especial, ser convidado pela FMU e por um amigo como o Gustavo, de longa data, estivemos juntos já, inclusive em Nova York, no momento em que eu estava fazendo estágio pós-doutoral, e ele estava como pesquisador visitante. Então, reencontrá-lo, ainda que de uma maneira virtual, é um motivo de bastante alegria para mim, fico bastante contente. Eu vou, a partir de agora, não sei se já posso, Estela, compartilhar a minha tela. Pode compartilhar sua tela, Matheus. Você sabe fazer o compartilhamento? Quer que eu te ajude? Só apareceu 2 opções aqui, desktop e Windows. Eu não sei qual é melhor.
clica em compartilhar conteúdo, né? E aí a janela do Chrome, ou se não for janela do Chrome, enfim, o seu PPT, né? Escolhe a tela do teu PPT. Provavelmente deve ser um PowerPoint que você quer partilhar com a gente. Isso, só não sei se está aparecendo para vocês. Tem um delay, então pode demorar um pouquinho para aparecer. Por enquanto eu só vejo a sua imagem. Quando aparecer, vai aparecer só a tela e vai estar escrito compartilhamento. Você não vai mais me ver, você vai ver só a tela que você compartilha a partir do momento que você faz essa ação. Eu não sei porque eu nunca usei o Teams dessa maneira. Clica em compartilhar, o quadradinho compartilhar, você conseguiu clicar? Ele tem aparece para mim um Open Share Tray, aí tem a opção Desktop e a opção Window, para mim. E não aparece porque para mim, por exemplo, ele vai aparecer os arquivos que eu tenho abertos. Para mim não está aparecendo. Então, partilha a janela, que é o Window. Porque aí a janela, você clica no teu PowerPoint para ser a janela que fique aberta no seu computador e ele vai partilhar essa janela. Certo. É o que eu fiz aqui agora no momento. Será que está funcionando? E na sua tela do computador aparece só o PowerPoint? Só o PowerPoint nesse momento. Tá. Ainda não está aparecendo para nós. Eu cheguei a enviar por e-mail para vocês, né, essa apresentação. Se vocês acharem por bem expor por aí, também para mim tanto faz. Perfeito. Quem sabe o professor Gustavo também pode estar partilhando, se você não está conseguindo abrir ali agora a janela. Professor Gustavo, você consegue partilhar? Estou abrindo aqui. Matheus, fica tranquilo que eu vou abrir, eu vou tentar compartilhar. Então, se você quiser começar adiantando o tema enquanto eu faço isso. Tá bem. Bom, para a gente também não perder, né? É que eu estou no Mac, eu não sei em que medida teve alguma incompatibilidade nesse momento. Mas quando o Gustavo me fez o convite, falei, bom, é um tema extremamente atual e que vem ganhando muita visibilidade, inclusive, né, nos meios de comunicação, não especializados em relações internacionais, necessariamente, que é não só a atuação do Brasil na ONU, mas também como é a recepção dessa atuação brasileira na ONU, seja por outros países, seja pela própria burocracia da ONU, né, no caso de direitos humanos. Então, o que me ocorreu, já que isso aqui, né, não é uma aula, e sim uma palestra, é fazer uma mistura entre algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo, para tentar deixar o conteúdo mais claro e mais agradável, né, para a gente conversar sobre isso. Então, a parte essencial da minha apresentação decorre de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo com a professora Débora Monte, que é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da UFGD, em Dourados, uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo no âmbito de um projeto da Universidade de Oklahoma, sobre a atuação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Uma outra parte decorre justamente de algumas pesquisas que eu venho fazendo no Instituto para Estudos sobre Estados Unidos, e alguns dados finais que eu vou trazer para vocês, que ainda não estão bem processados metodologicamente e que não são de minha autoria, decorre de um trabalho que ainda não está publicado, de um recém-mestre, né, defendeu recentemente, que é o Pablo Militão, foi orientando do professor Haroldo Ramanzini, que eu tive a chance de participar da banca, e são dados achados muito interessantes, que eu trouxe aqui para a gente também. Eu não sei como é que está o andamento, já estamos com a apresentação, né? O Gustavo conseguiu aqui apresentar a tela dele, a gente está com o seu card, acho que o Gustavo pode, se conseguir abrir agora o PowerPoint. Tá ótimo. Pode passar então, Gustavo, por favor. Então, a primeira coisa são algumas perguntas para a gente refletir, para nos guiar aqui, né? A gente vem ouvindo bastante no campo de relações internacionais, mas também na mídia não especializada, que o Brasil está passando por uma ruptura da política externa brasileira, né? Então, acho que a primeira pergunta que nos guiaria, estaríamos, então, assistindo a uma ruptura dessa política externa brasileira? Já é praticamente consensual entre os especialistas que sim, né? Mas se sim, por qual razão isso vem ocorrendo com tamanha força na agenda de direitos humanos?
Por que na agenda de direitos humanos isso é muito visível? Mesmo especialistas em política externa que não são do campo de direitos humanos, costumam usar exemplos de direitos humanos para mostrar essa ruptura, né? E por quais razões há uma grande dificuldade dos grupos, ONGs, instituições sociais de conter essa ruptura, de conter essas mudanças drásticas? Então a minha fala vai um pouquinho por aí para nos guiar. Pode passar, por favor, Gustavo. Trouxe duas hipóteses aqui, não vou fazer a gente se descabelar nessas hipóteses, mas é só para nos guiar. Então, a primeira hipótese, que até deixei ali grifado, é que a esfera internacional, por uma série de razões que eu elenco ali acima, seria o âmbito no qual o atual governo encontra mais espaço para implementar a sua agenda, né? Sendo um governo considerado internacionalmente como iliberal, é um termo que se usa em inglês e que nós trouxemos, né, para o português, de negação de valores liberais, baseado em posições conservadoras e anti-direitos humanos, né, de parte significativa do eleitorado que o alçou à presidência, acaba encontrando um terreno muito fértil na política externa, uma vez que ela, comparada a outras esferas das políticas públicas, se caracteriza por uma participação social mais baixa, um monitoramento menor social e um relativo, né, não dá para dizer que é completo, longe disso, mas algum insulamento burocrático, algum nível de controle sobre a política externa no Ministério das Relações Exteriores e em algumas burocracias às quais, né, a sociedade tem baixo monitoramento, baixo acesso. E a segunda hipótese é que a arena internacional ela está conectada à arena eleitoral, que é sempre a mais importante para os políticos profissionais, né? E o principal objetivo, então, das atuais mudanças das posições brasileiras no sistema de direitos humanos da ONU é justamente atender e manter o apoio do eleitorado mais conservador, que alçou o presidente à sua condição atual, né? Pode passar, então, por favor, Gustavo. Aqui, é difícil, em termos metodológicos, a gente trabalhar com simplesmente como se as pessoas se identificam como conservadoras, né? Os instrumentos de pesquisa são menos precisos, então, para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe esses dados para comparar a população em geral com esse extrato do eleitorado do governo atual, ligado aos evangélicos, né? Duas falas, né, momentâneas nesse momento aqui. O primeiro ponto é que isso aqui não é uma avaliação moral, então está muito longe de mim fazer qualquer fala condenatória ao credo das pessoas, enfim, as escolhas religiosas das pessoas, liberdade de religião continua em vigência, né? E o segundo ponto é que nós sabemos, já não apenas por intuição, mas por pesquisas, que esse bloco comumente chamado de evangélicos também não é monolítico, né? Não necessariamente é o extrato 100% do extrato chamado evangélico que se identifica com o governo atual. No entanto, como nós estamos falando de valores conservadores, a escolha desse agrupamento social sobre o qual a pesquisa, na medida em que as pessoas se declaram evangélicas, acabam sendo uma boa representação de valores conservadores. Então, a gente tem aqui alguns dados, não vou passar por cada um deles, mas se vocês forem passando o olho, vocês vão ver que para cada um desses dados, quando se compara os números da população em geral com esse agrupamento, tende a haver nesse agrupamento, identificado como evangélicos, maior apoio ao presidente, né, ao governo atual. Então, é uma parte significativa do eleitorado do governo atual, e a gente vai observar como as posições na política externa estão relacionadas com esses valores e a manutenção desse eleitorado. Pode passar, Gustavo, por favor. Então, a maioria da minha apresentação, eu trouxe muitas notícias, assim, para a gente também não ficar enfadonha com muitos textos na apresentação, né? Então, aqui a gente já tem um primeiro indício de um incremento da lealdade ao eleitorado, o qual eu mencionei anteriormente. Uma notícia de agosto de 2018, então, no momento ainda em que o presidente era candidato, ou pré-candidato, né, não era ainda presidente, ele teria dito num ato falho que se ele ganhasse, ele pretendia sair da ONU, né? E como isso causou uma repercussão muito grande, na hora de se corrigir, eu até deixei grifado, ele disse que cometeu um ato falho e que, no fundo, o que ele queria era sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, caso ele fosse eleito. Lembrando que, mais ou menos nesse contexto, deixei aqui pequenininho, os Estados Unidos, no momento presidido pelo Donald Trump,
abandonaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU em apoio a Israel, com o qual também o governo atual tem relações no sentido de identificação valorativa, especialmente nas críticas à ONU. Pode passar, por favor, Gustavo. Então a gente começa a ver a relação entre a arena eleitoral e a política externa. Do lado esquerdo, a gente tem uma notícia em que o presidente, já uma vez eleito, em 2019, nos Estados Unidos, num jantar, anuncia que o intuito do seu governo é de desconstrução. Então, o intuito anunciado do governo é de desconstrução. Então, quando observamos mudanças muito drásticas nas posturas dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU do Brasil, isso não é uma surpresa. Isso foi anunciado que isso seria feito, né? No sentido de combate ao socialismo, ao comunismo, esse processo eleitoral que o alçou à presidência teria como objetivo, inclusive para responder ao seu eleitorado, uma desconstrução. Essa desconstrução, né, na boca do então Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, veio uma afirmação de que se a desconstrução nos faz nos tornarmos um pária, né, uma companhia desagradável para muitos países, que assim seja, que sejamos então pária. E essa fala ocorreu justamente num evento de formatura de novos diplomatas, né, em que o Araújo criticou a atuação do Itamaraty em governos anteriores e justificou que a nova abordagem internacional do país vinha então conseguindo resultados. Então eu coloquei nesse quadrante amarelo que é a ideia de que essa política externa brasileira, a partir da eleição do atual presidente, adota o backlash como estratégia, né, de sua inserção em matéria de direitos humanos. O que é o backlash? Você pode passar, por favor, Gustavo? O backlash é um termo usado na literatura sobre direitos humanos que a gente pode traduzir de maneira mais livre como retrocesso, mas não é uma boa tradução, né? O backlash, ele é uma resistência deliberada, então intencional e sistemática aos direitos humanos, né? Não é conduzida por qualquer um, não é uma simples discordância. O ator que está discordando, que está resistindo, é importante, porque essa resistência advém daqueles que se sentem ameaçados pelos direitos humanos e, aí o destaque, tem poder para resistir a eles, né? Quando eu digo aos direitos humanos, a gente lê também as instituições, especialmente as internacionais, que os representam. Então, os governos que acabam participando, digamos, incentivando ou estimulando esse backlash, tendem a cometer algumas ações. Então, como fortalecimento de bases domésticas, por meio da mobilização de valores alternativos aos direitos humanos, né, valores que não são concordantes com direitos humanos, ou pode acontecer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Criação de interpretações que ignoram direitos humanos, reinterpretação de demandas por direitos de um modo que elas não conflitem com prerrogativas soberanas. Então, via de regra, governos que participam desse movimento de backlash, né, descrito como backlash, tendem a ter um apego à soberania muito grande, né, no momento em que isso entra em tensão com os direitos humanos, ou até a criação de contranormas, normas internacionais que, de alguma maneira, desconstruam a arquitetura institucional e normativa que a gente chegou até os dias atuais em matéria de direitos humanos. Pode passar, por favor, Gustavo. Então, a gente tem exemplo aqui de 3 governos que, no momento, segundo a literatura internacional, participavam, de alguma maneira, desse processo de backlash. Então, o governo brasileiro, né, a gente trouxe uma notícia aqui do Correio Brasiliense que descreve um momento de tensão entre o Bolsonaro e a Michelle Bachelet, que é ex-presidenta do Chile, mas é a então alta comissária para direitos humanos, né? Na resposta a uma crítica que a Bachelet fez ao Brasil, ele respondeu de maneira extremamente ríspida, inclusive mencionando episódios de tortura do pai da Bachelet, né? Mas o intuito de trazer essa ideia do backlash também é mostrar para vocês que não é uma coisa singular do Brasil. Um outro exemplo muito saliente é a Hungria, né? No momento em que nem era a Bachelet, era o Zaid, que era o alto comissário para direitos humanos, fez críticas mais fortes à Hungria, especialmente no tratamento xenofóbico aos migrantes e refugiados,
e a Hungria, além de uma réplica muito agressiva, demandou que ele renunciasse como o alto comissário de direitos humanos, o que não acabou acontecendo, ele não renunciou, mas a tensão foi muito elevada. E o outro partícipe, e muito importante, um dos gatilhos, dos dínamos desse movimento, eram os Estados Unidos do Trump, que chegou a formalmente, depois de anunciar, passado um ano, diante do que aos olhos dele era um conselho muito voltado para Israel, mas por outras críticas também, críticas que não são inéditas, que vêm lá do governo Bush, até com funcionários, o mesmo funcionário em posições parecidas, levou os Estados Unidos a sair do Conselho de Direitos Humanos. Uma coisa que já tinha acontecido, na verdade, na criação, os Estados Unidos nem chegaram a entrar. Eu mesmo tenho um artigo com o Gustavo sobre isso. Na época, o governo Bush acabou, apesar de participando da negociação, não entrando no Conselho. Foi só com a eleição do Obama que isso aconteceu. Então, esses atores, eles estão de alguma maneira orquestrados na mudança de posições históricas de cada um desses países e de outros, trouxe apenas alguns, mas que integram esse movimento que é descrito como backlash, essa situação, movimento não é a melhor palavra, essa situação de backlash. Pode passar, por favor, Gustavo. E aí eu tenho uma notícia aqui para vocês. Teve uma iniciativa no governo Trump, chefiada pelo Mike Pompeo, formou-se uma comissão de direitos inalienáveis, que é um claro exemplo de criação de contranormas, como eu disse para vocês. Essa comissão, ela tinha por intuito revisar, digamos assim, ou redefinir os direitos humanos. Uma comissão formada pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos, perdão, uma comissão interna, mas que despertou muitas críticas e preocupações na ONU. Por quê? Porque foi uma redefinição, uma proposta de redefinição extremamente conservadora. Basicamente, era um retorno aos direitos naturais, aos direitos mais básicos do direito natural, propriedade, vida, e liberdade, porque, segundo esses redefinidores, direitos humanos precisa ser algo consensual. Então, novos clamores por direito, que é o que vocês veem nessa telinha à direita, aí, o ponto 10, New Claims of Rights, são muito problemáticos. Então, questões de gênero, questões LGBT, questões que, de alguma maneira, não são consensuais, é melhor que não fossem abordadas. Então, é melhor que não fossem enquadradas pelos direitos humanos, o que foi muito mal visto por uma série de movimentos, pela ONU, inclusive por pessoas que integram esses movimentos, que fazem parte de populações historicamente violentadas, que têm seus direitos violados. Mas é só um exemplo de como esse movimento ele é internacional e de como ele propõe uma redefinição conservadora de direitos humanos. A gente vai ver desdobramentos disso à frente. Pode passar, Gustavo, por favor. O principal desdobramento do ponto de vista internacional foi o chamado Consenso de Genebra, ou Declaração de Genebra, para promover o direito à saúde da mulher, teoricamente, e fortalecimento da família. Foi uma iniciativa levada a cabo pelos Estados Unidos, e do qual o Brasil era grande entusiasta, mas não apenas. A gente tem aqui nesse quadrante About this Event, a gente tem Estados Unidos, Brasil, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda foram os principais patrocinadores dessa iniciativa, que no fundo era uma iniciativa para diminuir o alcance dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e, de alguma maneira, também combatendo a ideia de várias possibilidades de formações familiares, E no caso do governo brasileiro, tanto o Ernesto Araújo quanto a Damares, ele se posicionou em relação a esse consenso de Genebra muito favoravelmente, no sentido de combater qualquer iniciativa que pudesse, de alguma maneira, na visão deles, legitimar o aborto como um direito internacional. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente vê muito na mídia brasileira, e às vezes em falas de especialistas que estão tratando de outros temas, essa questão do retrocesso em matéria de gênero, das posições do Brasil em matéria de debates de gênero, seja de direitos sexuais e reprodutivos da mulher, seja de debates sobre a população LGBTQI a mais, com interface nas discussões da OMS também de questões de saúde, mas não é uma questão isolada. É isso que eu queria trazer. Ela faz parte de um movimento maior, Então essa ruptura não é uma ruptura qualquer.
ela, além de alimentar um eleitorado conservador que concorda com esses valores e que votaram no atual governo, essa estratégia de ruptura do governo brasileiro na política externa em direitos humanos dialoga com os seus parceiros que estão fazendo o mesmo, né? Pode passar, por favor, Gustavo. Então, aqui eu trouxe uma notícia muito emblemática, que é quando o Itamaraty, então chefiado pelo Ernesto Araújo, orientou os diplomatas a frisar que gênero era apenas sexo biológico. Então, orientou os diplomatas e embaixadores brasileiros a evitarem a todo custo e bloquearem o uso da expressão gênero e, quando não fosse possível, caracterizá-la claramente como um sinônimo de sexo biológico, declarando uma verdadeira, assim, guerra à chamada ideologia de gênero, que foi um tema, vocês devem lembrar, extremamente quente, eleitoral, e que dialogou, né, com os anseios de um extrato mais conservador da população brasileira, né? Pode passar, Gustavo, por favor. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma organização, que é a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. E como essa associação começou a se relacionar cada vez com mais intensidade com a arena do executivo brasileiro e passou a ter um acesso muito privilegiado aos canais domésticos de formulação da política externa. Então, uma provocação da minha fala é como as coisas estão relacionadas, a atuação externa com a política interna. Então, naquele momento em que o Brasil proclama aquela orientação aos seus embaixadores e diplomatas de não usar o termo gênero, ou evitá-lo a todo custo, e quando fizer uso, caracterizar como sexo biológico, a ANAJURE, mais uma vez, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, emite uma nota pública concordando, e não apenas concordando, mas fundamentando, a partir de uma leitura conservadora do direito, essas posições contra o que eles identificam como ideologia de gênero. Então, a gente começa a observar que existe, de fato, uma consonância entre essa atuação externa e os interesses, inclusive institucionalizados, no caso de uma associação, desse extrato mais conservador da população brasileira. Pode passar, por favor, Gustavo. Aqui temos um outro exemplo, enquanto aquele é o primeiro slide da ANAJURE eu tirei do próprio site da ANAJURE, aqui de uma reportagem, salvo engano, do Intercept ou da Pública, eu não consegui recortar para ficar perfeito para vocês verem, porque a tela ficava cortando, porque a letra era muito grande, mas, basicamente, é para mostrar que essa entidade, que tem apoio do atual governo, que foi fundada, tem uma das suas fundadoras, a atual ministra de Direitos Humanos, que é a Damares, vem tentando influenciar na escolha para vários cargos, na Defensoria Pública, no MEC, como foi conseguido, no Itamaraty também, né? Um nome muito forte no momento é o do André, agora não mais tão muito forte, do André Mendonça, para indicação do STF, tem amplo apoio da ANAJURE, há muito tempo ela vem se posicionando favoravelmente à indicação do André Mendonça. Se você puder subir só um pouquinho, Gustavo, isso, obrigado. Ela, com o passar do tempo, começou a também ter atuação internacional, a ANAJURE, né? Então, ela se tornou a primeira entidade, por exemplo, de juristas evangélicos a ter assento na OEA. Aqui nós estamos falando sobre a ONU, né? Mas a OEA, a Organização dos Estados Americanos, tem também um importantíssimo braço em matéria de direitos humanos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também a Corte, né? Então, hoje em dia, a ANAJURE, ela conseguiu se credenciar para participar ativamente dos debates da OEA, disputando espaço com ONGs brasileiras tradicionais do campo de direitos humanos. No momento, a ANAJURE vem pleiteando também participar como credenciada à ONU, isso ainda com apoio do governo brasileiro, com o lobby diplomático do governo brasileiro, do Itamaraty. No entanto, ainda isso não se conseguiu, principalmente por discordâncias, especialmente da China e de Cuba, que colocaram algumas questões nessa candidatura, e por enquanto essa candidatura não avançou. Mas o que me interessa mostrar aqui para vocês é que existe um acesso privilegiado a esses canais domésticos, desse tipo de organização atualmente, e que ela vem tentando atuar internacionalmente justamente em consonância com esses novos posicionamentos do governo brasileiro, que caracterizam, então, essa chamada ruptura da política externa brasileira em direitos humanos. Pode avançar, Gustavo, por favor. Aqui, esse slide ficou confuso, mas eu queria trazer
em termos, né, das figuras, mas eu queria trazer o máximo de parceiros possíveis. Eu já mostrei para vocês ali Hungria e Estados Unidos, mas esses alinhamentos conservadores, ou seja, que se dão ao redor da ideia de família, da ideia tradicional de família, de valores tradicionais de liberdade religiosa, especialmente na questão da perseguição a cristãos, né, e de soberania, um apego grande à soberania. Quais são os parceiros do Brasil nesses posicionamentos? Nesses posicionamentos que caracterizam a chamada ruptura, né? Então você tem aqui os Emirados Árabes, você tem o símbolo da Santa Sé, aqui logo pequenininho, você tem alguns estados da União Africana. À nossa direita temos ONGs, aqui do slide, ONGs tradicionais conservadoras americanas, que inclusive tem trânsito no Brasil, né? Eu trouxe uma notícia mostrando para vocês que eles estiveram na Câmara dos Deputados, e que possivelmente, conforme as pesquisas avançarem, vão mostrar um fluxo financeiro de envio realmente de recursos dessas ONGs tradicionais americanas, que são tradicionais nesse tipo de discussão e que hoje em dia já tem assento na ONU e que com certeza tem uma troca, um intercâmbio de aprendizagem com a Anajuri, pelo que a gente vai investigando nos sites, nas publicações, para que a Anajuri também tenha esse tipo de atuação, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, como já tem a Family Watch Internacional. Pode passar, Gustavo, por favor. Então, aqui eu trouxe para vocês apenas um exemplo de uma notícia de que os ativistas tradicionais, eu estou chamando de tradicionais não é uma boa palavra, mas aqueles que historicamente são ligados com o campo de direitos humanos internacionais, então ONGs como Conectas, né, a própria Anistia Internacional, que não é uma ONG brasileira, mas tem uma atuação forte. Bom, então a gente parou justamente nesse ponto em que eu estava mostrando para vocês que antes existia um Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, né, em que as ONGs que atuam já há bastante tempo com direitos humanos se reunia com o Ministério das Relações Exteriores antes de sessões do Conselho de Direitos Humanos e depois para discutir as posições do Brasil, né? Então era um momento em que essas entidades podiam tentar interferir, incidir sobre como o Brasil atuaria, votaria e também depois cobrar, né, se aquilo foi feito, prestar contas. Na medida em que o diálogo foi se fechando com essas entidades, hoje em dia essas entidades não estão mais nesse comitê, porque ele está inoperante, na medida em que não tem reuniões com a sociedade civil de maneira sistemática sobre as posições do Brasil, né, com o Ministério das Relações Exteriores, e elas estão aglutinadas nessa plataforma RPU Brasil. RPU, para quem não sabe, é a sigla de um mecanismo do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Revisão Periódica Universal. Então, eles acabaram se organizando ao redor desse mecanismo e atuam hoje em dia muito menos num diálogo de incidência, de tentar participar da formulação da política externa brasileira em direitos humanos e muito mais na cobrança, no enfrentamento mais tradicional de denúncia mesmo às posturas do Brasil internacionais. Pode passar, Gustavo, por favor. Aqui a gente tem um slide também com várias notícias aglutinadas e relembrar as hipóteses lá que eu tinha trazido para vocês no começo, que é a ideia da política externa como uma política mais ideológica, como tendo mais espaço para uma política ideológica um pouco menos pragmática, e a segunda hipótese, muito importante, da relação entre a arena internacional e a arena eleitoral. Então, aqui, à esquerda, a gente tem uma notícia do Jamil Chad, que é o grande jornalista sobre esse tema, que vive em Genebra, inclusive, em que ele posta dizendo dezenas de entidades contestam o discurso de Araújo e Damares na ONU, quando eles foram ao Conselho, e a Damares, que é a ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, uma das fundadoras da Anajuri, replica a notícia, acrescendo essa expressão esquerdistas, fazendo clara referência eleitoral, né, retomando um tom de debate eleitoral a respeito da política externa. Mais acima ali a gente tem as relações da secretária da Damares, que é a Ângela Gandra Martins, filha do Ives Gandra Martins, que são uma família tradicionalmente muito conservadora no mundo jurídico, indo à Polônia se relacionar com estratos ultraconservadores da Polônia, que não é a Hungria, mas é um dos outros atores com os quais o Brasil vem se relacionando para operar aquele backlash, né? E, por fim, essa figura bem pequenininha aqui à direita é a Damares replicando
um tweet da Manuela Dávila, em que a Manuela Dávila, afirma que a Damares mentiu no seu discurso da ONU. E aí eu trouxe isso para mostrar para vocês como justamente essa arena eleitoral e a arena de política externa estão relacionadas. Porque justamente o final da crítica da Damares ao posicionamento da Manuela Dávila é dizendo, ó, segue o choro dos derrotados nas eleições de 2018. Então, se você começa a acompanhar o posicionamento dos atores que estão envolvidos nesse processo de ruptura da política externa, logo a gente vê que dialoga com a parte do extrato conservador da população brasileira, mas também conecta o tempo todo o debate com a dimensão eleitoral. Pode passar, Gustavo, por favor. E um achado mais novo, e aí eu estou chegando já próximo do fim da minha apresentação, para não dar sono em vocês, deriva de um trabalho, esse é um achado novo, que não dialoga diretamente com aquelas duas hipóteses, deriva de um trabalho do qual eu participei da banca recentemente, do Pablo Militão. Então, infelizmente o trabalho ainda não está disponível, porque a banca acabou de acontecer, mas a partir da leitura do trabalho dele, em que ele faz um mapeamento, ele foi orientando do professor Haroldo Ramanzini, na Federal de Uberlândia, e ele vai mostrando os posicionamentos do Brasil durante muitos anos no Conselho de Direitos Humanos. E a partir, especialmente, de 2017, mas principalmente de 2019, esses temas em negrito são os temas em que houve mais ruptura, para além das questões de gênero também, que eu já trouxe para vocês, e do conflito Israel-Palestina, que é sempre lembrado por todos os especialistas em política externa, porque a partir do governo Bolsonaro, o Brasil passou a votar junto com Israel e junto com os Estados Unidos, mudando uma trajetória muito histórica, muito profunda do Brasil de posicionamento, que agora vem tentando ser corrigida pelo atual chanceler, o França. Ele não chegou a posicionar o Brasil novamente na votação contrária a Israel, porque historicamente o Brasil vota junto com muitos outros países do mundo, mas já se absteve na última votação. Mas enfim, além desses temas, pode deixar, Gustavo, perdão, além desses dois temas, questões de Israel-Palestina e questões de gênero, esses outros temas, autodeterminação, que vocês estão vendo aí, todos esses temas são os temas em que o Brasil mais apresentou rupturas, né? Rupturas mais evidentes. E todos esses temas são pautas tradicionais e periódicas que os países, aí a gente pode chamar de várias maneiras, países do sul global, países da América Latina também, países que dialogam com o movimento não alinhado, né? Ou seja, países que de alguma maneira contestam o funcionamento assimétrico da ordem internacional, via de regra, são os países que propõem essas pautas de autodeterminação, questões de dívida externa, de solidariedade internacional, de trabalhadores rurais. São temas caros a países, digamos, pobres ou em desenvolvimento, com os quais o Brasil sempre votou junto. E nesse governo nos afastamos também nesse tipo de votação. Então, esse afastamento é menos evidente, né? Então, é um achado muito interessante do trabalho do Pablo. Eu não estou colocando aqui figuras que ele usou, porque justamente ele ainda não tá, ele já defendeu, mas não está depositada a versão final, e não é de minha autoria esse mapeamento, apenas a minha interpretação é que justamente são temas que geralmente são propostos historicamente por esses países com os quais o Brasil sempre votava e agora não está votando mais. Então tem um afastamento geopolítico do sul global e da América Latina também. Pode passar, Gustavo. E, finalmente, a gente tem um novo ministro, muito mais discreto, né, que é o França, né, o Carlos Alberto França, mas que numa declaração dele foi muito sintomática. Eu não consegui achar essa declaração exata, porque foi em vídeo, eu procurei, em que ele diz, olha, eu sou um novo ministro, de fato, mas de um mesmo governo, né? E aí eu achei essa notícia da Gazeta do Povo, que mostra para vocês que ele vai falando, olha, a política externa do França vai ser diferente, né, do Ernesto Araújo, que foi acusado de ser muito ideológico, inclusive na questão da pandemia, foi muito criticado e tal, e sabe-se que o França tem um perfil muito mais discreto, muito mais habilidoso, muito mais tradicional nesse sentido, né? Mas isso não significa, que é o que está grifado aí na notícia da Gazeta do Povo, entretanto, que ele mudará tudo. Afinal, como revela uma das fontes aí que é um assessor, perdão, da chancelaria, revela para a notícia, isso não significa, entretanto, que ele mudará tudo. Afinal, como diz essa fonte, somos executores da política externa do mesmo presidente, né? O mesmo presidente que era o chefe do Ernesto Araújo é o presidente
que é chefe do Carlos França. Então, pode passar, por favor. Então, apesar de algumas mudanças, especialmente na postura e nessa mudança da abstenção do voto na questão Israel-Palestina, o acúmulo de perda de capital político que o Brasil, enfim, acumulou com essas rupturas, já colocam o Brasil numa trajetória de enfrentamento, né, com a ONU, especialmente com o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que cada vez mais critica o Brasil. Então, a ONU vem crescentemente, a gente coloquei essa foto aqui da Bachelet, porque ela é a porta-voz dessas críticas, muitas vezes, como alta comissária, denunciando constantemente. Vocês olharem a data nessa notícia de 13 de setembro, agora, né, poucos dias atrás, com as vésperas agora da viagem do Bolsonaro, que disse que na Assembleia Geral irá defender o marco temporal, né, não sei se vocês sabem, o marco temporal é uma questão. Eu sou de uma universidade, né, Federal da Grande Dourados é uma cidade, e a Grande Dourados é uma região que tem muita população indígena e que, infelizmente, se notabiliza pelo nível de violação a essas populações, especialmente pela questão de demarcação de terras. O marco temporal é uma tese jurídica, da qual eu discordo, que diz que os indígenas só teriam direito à terra se estivessem naquela terra que eles reclamam hoje em dia, no dia em que a Constituição foi proclamada, né? Vocês devem estar acompanhando, isso está no STF, mas o presidente já se comprometeu, segundo a notícia da Folha de hoje, a defender essa tese do marco temporal na Assembleia Geral da ONU, mostrando mais uma vez como as pautas estão relacionadas, as arenas estão relacionadas, e certamente isso agrada um setor ligado ao agronegócio, que não inteiramente, mas agrada parte desse setor, que também é uma das forças eleitorais do governo atual, né? Então, aí a gente entende também por que a ONU está expressando, como a gente vê à direita, séria preocupação com ataques a indígenas e ativistas de direitos humanos, mais uma posição de poucos dias atrás. Então, essa mudança no Ministério não foi suficiente para que a ONU pare de se posicionar, porque o Brasil acumulou já níveis muito altos de rupturas e a reversão dessa imagem, dessa reputação não vai ser rápida nesse sentido, né? Então, pode passar, Gustavo. O que eu tinha para dizer a vocês era isso, estou super aberto aí para a gente dialogar. Aí coloquei todos os meus contatos de e-mail, redes sociais, né, ainda mais em momento pandêmico, nossas interações virtuais são crescentes e espero que a gente continue conversando aqui, seja agora no debate ou por esses meios, né. Sigo à disposição, Gustavo, muito obrigado. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela sua excelente aula. É fantástico poder aprender sempre com você. Eu já deixo aberto aqui para os alunos que tiverem, nossa audiência que estiver assistindo, se quiser poder mandar algumas perguntas, mas eu tenho uma pergunta inicial. Eu acho que eu tenho várias perguntas, para ser sincero, mas eu não quero monopolizar. Mas antes disso, só queria, se você estiver de acordo, porque a gente teve esse problema técnico, isso acabou comendo alguns minutos. Se você tiver uma disponibilidade, a gente pode ficar um pouco, 10 minutos além do previsto. Pode ser até umas 11h50, mais ou menos. Então, pode. Então, bacana. Que aí também dá a chance de todo mundo poder participar também. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou começar com uma única pergunta. Tradicionalmente, a sociedade civil, ela tem métodos de engajamento com o Estado brasileiro, seja para a formulação de agendas domésticas ou agendas externas. Então, é o engajamento da sociedade civil para a formulação de políticas públicas de modo geral, né? Política externa sendo uma delas. E, por muito tempo, a agenda de direitos humanos é uma agenda de centro-esquerda ou uma agenda progressista, de setores progressistas. Então, há um know-how, uma metodologia, um saber fazer lobby, um saber fazer influência, um saber produzir normas ou influenciar o processo decisório por parte dessas entidades civis. Com a chegada do governo Bolsonaro no governo, a gente, na presidência, a gente tem, como você bem demonstrou,
uma mudança radical da presença dessas ONGs, elas continuam ali, mas agora há novas organizações da sociedade civil, conservadoras, para não dizer reacionárias, muitas delas também, e que me parece que também fazem uso de alguns dos métodos que foram criados e por tantos anos alimentados e desenvolvidos pelos progressistas. Então, a minha pergunta existe de fato uma reprodução, é possível dizer que existe uma reprodução da metodologia política dessas organizações conservadoras, ou você percebe que há alguma inovação, existe algo de novo na metodologia, da forma como elas tentam influenciar a política pública no Brasil? Já respondo? Pode, por favor. Olha, essa é uma ótima pergunta sobre a qual eu já refleti também, não tenho nenhuma grande resposta, porque realmente é uma questão da ordem do dia, né? A minha impressão é que, em grande medida, elas reproduzem os métodos, e, inclusive, por isso, por exemplo, uma organização como a ANAJURE está buscando ter a aprovação do ECOSOC, da ONU, para ser, né, uma ONG autorizada a participar. Isso até coloca, até alguns modelos de análise que mostram que isso é interessante, né? Porque, bom, então eles querem participar. Então, não é eles não estão negando completamente a linguagem e a institucionalidade, eles querem participar. A gente vê casos aqui no Brasil mesmo de disputas entre atores do âmbito mais conservador, ou à direita, que recorrem à Comissão Interamericana, dizem que vão denunciar na Comissão Interamericana. Então, isso tem um lado muito interessante, que é de legitimação desses órgãos por estratos do espectro do político brasileiro, que geralmente não negligenciavam ou até, né, criticavam essas instituições. O que eu acho inovador, talvez, e que vem no bojo da campanha presidencial, é o uso que se faz das redes sociais. Se vocês entrarem nas redes sociais das pessoas, das instituições que eu citei aqui, vocês vão ver que elas fazem um uso muito intenso. Claro que as organizações identificadas aí mais tradicionais de direitos humanos também fazem, mas elas têm um tom um pouco mais personalista, e até quase com um tom de um improviso proposital, algo que dê uma intimidade com aquele que está assistindo, enquanto que não parece ser isso ainda o que acontece com as organizações progressistas, né? Então, se você vê a atuação os posts da Maris, por exemplo, quando ela vai à ONU, é quase de uma aproximação com o eleitorado, assim, um carinho com aquele eleitorado, um afeto, a melhor palavra é afeto, é um afeto com aquele eleitorado. Então, eu acho que aí tem uma diferença grande, e eles têm uma evocação o tempo todo de que representam o povo brasileiro, né? Que tem tudo a ver com esse repertório nacionalista, que foi algo que, historicamente, as organizações de esquerda, ou organizações progressistas, ou de centro-esquerda, não diziam que estavam fazendo, porque, em alguma medida, repelem essa categoria muito genérica povo, porque sabem do uso que isso pode ser feito. E essas novas organizações não têm pudores para usar desse vocabulário mais ligado ao nacionalismo, para angariar e usar os símbolos nacionais de maneira muito clara e efusiva. Então, essa eu acho que é uma diferença grande, assim. Obrigado, Matheus. Bom, eu adoraria poder continuar estendendo isso que você falou, acho que principalmente com relação ao fato de que a esquerda ainda não percebeu que a direita está lutando uma guerra, né? A esquerda, ela ainda não levou a sério, eu acho, que o uso das redes sociais chegou muito tarde. A Priscila tem uma pergunta, Matheus, que é o seguinte: o senhor acredita que o Brasil conseguiria retomar o prestígio em relação aos direitos humanos para os próximos anos? Quais poderão ser os caminhos para essa retomada? Priscila, primeiro agradeço aí pelo senhor, né? Estou realmente ficando velho, né? Bigodes brancos. Mas falando sério, é uma pergunta ótima, assim. Eu acho, assim, para permanecer coerente com as minhas hipóteses, que eu compartilho com a professora Débora, né, como eu disse para vocês nesse estudo, a política externa tem muita conexão com o que acontece dentro do país. Então, assim, de antemão, acho que a recuperação daquela imagem
que o Brasil já teve como um construtor de consensos, um ator pró-multilateralismo, um ator pró-normas de direitos humanos, que apesar de ter vários problemas de violação, reconhece a necessidade de melhorar e exporta algumas políticas públicas. Isso vai demorar um pouco para recuperar. Para construir é muito mais demorado do que para desconstruir. A ruptura chama muito mais atenção do que a continuidade. Então, nesse sentido, vai demorar. Mas o ritmo dessa demora vai ser maior ou menor a depender da situação interna do país. Então, a depender do que acontece em matéria de violações de direitos humanos ou de políticas públicas para combater direitos humanos. Na medida em que houver políticas que melhorem as situações de direitos humanos à luz das normas internacionais, ficará muito mais confortável para aqueles que nos representam internacionalmente defender o Brasil diante desses fóruns e ter coerência para defender outras posições a respeito de outros países. Mas se você quer um chutômetro da minha parte, Priscila, eu diria que a recuperação dessa imagem, se houver uma reversão no processo eleitoral, no próximo processo eleitoral, é algo para pelo menos mais 2 mandatos, mais uns 8 anos, 12 anos, na minha opinião. Obrigado, Matheus. Tem uma pergunta da linha, só queria registrar, Matheus, que a gente está contando com a participação da professora Marielle Maia. Que legal. Está nos acompanhando aqui também na transmissão. A Aline mandou a seguinte pergunta. Recentemente, a China tem estimulado políticas de natalidade, fechando o cerco para demandas sociais ligadas à comunidade LGBTQIA+, e feministas. Seria isso uma possível fonte de alívio nas relações Brasil e China? Uau, que pergunta inusitada, Aline. Conforme o Gustavo foi lendo, eu falei, qual vai ser a pergunta? Será que meu cérebro foi para vários lados. Olha, não sei se isso é uma questão de alívio, porque as diferenças entre Brasil e China não se deram em função de discordâncias brasileiras a respeito de eventuais posições progressistas da China em matéria de questões LGBTQIA+, de questões de gênero. Então, não parece ser esse o ponto da discordância dos conservadores brasileiros com a China, né? O ponto de discordância parece muito mais o fato da China emular, e até do ponto de vista institucional, a ideia de socialismo ou de comunismo. Esse parece ser a bandeira que divide esses atores e que, na época agora da pandemia, da vacina, os tweets do Eduardo Bolsonaro, isso ficou muito evidente, do Weintraub, né, o ex-ministro da Educação. Então, assim, uma posição mais fechada da China em relação a questões de gênero, com certeza o governo brasileiro vai concordar, mas isso não é suficiente para pacificar relações. Eu acho que a discordância não está aí, né? Tem 2 perguntas aqui do Wellington e uma da Bruna. O Wellington, ele manda assim, gostaria de saber o quanto esse direcionamento das políticas públicas apenas para os setores que apoiam a agenda ideológica do atual governo pode levar nossa democracia para o fim. E a Bruna... Opa, choro. E a Bruna, ela faz uma pergunta aqui que eu, pessoalmente, quero muito ouvir a sua opinião. Na sua opinião, professor, existe alguma chance da ONU intervir de alguma forma com os assuntos da Amazônia ou as infrações dos direitos humanos com os indígenas? Essa aí eu vou indicar outro professor para responder, hein? Vou indicar o Gustavo para responder essa, que é mais especialista que eu nisso. Primeiro a do Wellington, né? A democracia, uma das subversões que estão ocorrendo, não só no Brasil, mas ocorreu nos Estados Unidos, ocorre na Hungria, na Polônia, com o Rodrigo Duterte, nas Filipinas, é a ideia de que a democracia é o governo da maioria, né? O que não é uma ideia verdadeira. A democracia é o governo no qual as minorias têm voz e podem falar. Não é o governo o governo da maioria, simplesmente. Por isso existe a ideia de Estado de Direito, de República,
mas existe também direitos humanos. Por isso que o STF ele é contra-majoritário. Por isso que você não pode fazer plebiscito ou referendo sobre direitos individuais. Né? Tá? Então vamos nos posicionar se vamos criminalizar a homofobia, a homossexualidade. Então, se a maioria votar que sim, a gente criminaliza. Então, não é assim, direitos individuais. Então, esse é um movimento que estão ocorrendo. Né? Se a gente aceitar aqueles pressupostos que virou daquele best-seller, né, como as democracias morrem, que é polêmico, tá, para alguns, mas eles vão dizer, olha, o que acontece com as democracias atuais, elas estão em crise porque as regras informais da democracia estão se perdendo, que é a ideia de tolerância mútua e de comedimento institucional. Né? Tolerância mútua é evidente, comedimento institucional apesar de ser legal, você não usar todas as suas armas contra o seu adversário. Né? Por quê? Porque senão pontes começam a ser quebradas e adversários passam a se ver como inimigos, e a chance dessa lógica se reproduzir é muito alta do ponto de vista das elites políticas mesmo, propriamente ditas. Então, acho que sim, pode levar a nossa democracia ao fim, mas não no sentido de um golpe episódico, mas sim da deterioração desses valores informais democráticos, na medida em que você atende apenas uma parte da população. Né? Então, se você vai, de alguma maneira, estimular esse desgaste dessas normas informais de convivência democrática. E a segunda é sobre a possibilidade de intervenção, né, Gustavo? Questão da Amazônia. E se existe alguma chance da ONU intervir de alguma forma com os assuntos da Amazônia ou as infrações dos direitos humanos com os indígenas? Olha, de fato, eu falei brincando, mas o Gustavo teria muito mais capacidade para responder essa pergunta do que eu. E se você quiser complementar, Gustavo, você fique à vontade. Eu acho assim, a chance ela não é grande, assim, acho que ela tem uma chance, mas eu acho que ela também não existe uma chance remota, mas esse remoto está ficando menos remoto com o passar do tempo, seja porque do ponto de vista interno o governo vem violando cada vez mais, seja direitos indígenas, né, em Dourados eu presencio isso claramente, seja na questão ambiental, né, com Ricardo Salles e toda a repercussão internacional das queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, enfim. Então, por um lado, isso está crescente, porque essa é uma temática que tem muita visibilidade internacional, seja direitos indígenas, seja questão ambiental, mais ainda. Né? Mas isso também está acontecendo porque as entidades que defendem esses direitos indígenas, e questões ambientais, no anseio de frear esse processo, começam a fazer uso de um repertório, Bruna, né? Começam a fazer uso de um repertório, Bruna, que pertence, isso o Gustavo sabe melhor que eu, mas que pertence já não mais ao Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, mas pertence ao Conselho de Segurança. Então, usando expressões mesmo, conceitos jurídicos cada vez mais então, por exemplo, genocídio, crime contra a humanidade, e a questão aqui é menos importante se está ocorrendo de fato ou não, né, do ponto de vista da sua pergunta, Bruno. A questão é que, na medida em que você ativa esse vocabulário, ele pode se tornar passível de caracterizar uma situação que acontece no Brasil, se você tiver êxito no anseio de denunciar o que está acontecendo. Então, na medida em que você dispara essa flecha, depois você não tem mais exatamente controle sobre ela. E se algum ator internacional, seja por motivos mais nobres ou menos nobres, quiser se valer, de fato, acho que está acontecendo um ecocídio na Amazônia, como já foi mandado ao Tribunal Penal Internacional. Isso justifica uma intervenção internacional. Então, e isso vai ser bom para o Brasil? Aí, né, aí realmente eu deixo para o Gustavo essa. Não, eu não vou... Eu vou mandar, só porque você está insistindo, eu vou mandar aqui no link um texto curtinho que pode interessar o pessoal, mas na verdade, eu queria até explorar mais isso daí com você, viu, Matheus? Porque essa pergunta da Bruna, como você colocou, né, é uma pergunta que me interessa bastante e eu acho que o problema começou no governo do PT, no governo Dilma.
Começou com as denúncias contra a Comissão Interamericana de Direitos Humanos com Belo Monte. Foi ali que abriu a porteira. Então, não foi o governo Bolsonaro que abriu a porteira da securitização da Amazônia, foi o governo Dilma. É verdade. Isso eu venho falando desde 2012 e já tive conversa com algumas pessoas da área de direitos humanos, de ONGs e tal, que falaram assim, olha, vocês estão cavando a própria cova quando vocês não prestam atenção no tipo de linguagem que vocês estão utilizando, porque isso pode se voltar, pode ser um tiro no pé, né? E é o que está acontecendo agora. Então, se você olhar o repertório, como você falou, de algumas dessas denúncias, são crimes, como você bem conhece, né, são crimes que ocorrem, inclusive, antes do governo do Bolsonaro. Algumas das investigações, seja da CID, seja do Conselho de Direitos Humanos, remetem a antes do governo Bolsonaro, ainda no governo do PT, do governo Temer e tal. Mas isso é um tema cabeludo, né, para a gente poder... É um tema muito espinhoso, porque eu não chego a ter convicção de que não devem, a gente já conversou sobre isso uma vez, que não devem ser usados esses repertórios, até porque o nível de desespero é tamanho, seja em relação aos indígenas que estão desaparecendo, ou seja, a Amazônia, que é preciso ativar algum repertório para chamar atenção para aquilo. A questão é que é preciso usá-lo de maneira a saber das possíveis consequências, né? Com comedimento. Exato, que eu acredito que não foi feito. Então, mas é uma questão muito difícil, muito interessante, Bruna. Obrigado aí pela questão. Matheus, a gente vai encerrar, acho que a gente deu o nosso tempo, então. Tinha algumas outras perguntas, mas, infelizmente, o pessoal tem o seu contato. Se você quiser colocar na tela novamente, aí para eles dar tempo de anotar, fique à vontade. Não sei se... eu já fechei a sua apresentação, tá? Mas é Matheus Hernandes, acho que é fácil, né, de localizar pelo seu nome e tal. Matheus, a gente vai encerrar, só queria fazer uma última pergunta, um último pedido para você, para pedir para você se despedir da nossa audiência. Tem muitos alunos que ingressam no curso de Relações Internacionais porque têm a vontade de trabalhar em prol da agenda de direitos humanos, ou de uma agenda progressista, ou pelo menos, no mínimo, uma agenda democrática. Né? Agenda republicana. Exato. E o que muitos alunos, a nossa geração de alunos, em todas as faculdades, anda muito frustrado, porque a política doméstica brasileira, ela fecha as portas na cara daqueles que querem trabalhar em prol de uma agenda republicana, né? Você tem últimas palavras para incentivar, ou então falar assim, tranca o curso, ou você tem algumas palavras para dizer, olha, eu acho que a tendência é essa, se essa porta está fechada, vamos tentar entrar pela janela, vamos entrar pelos fundos, o que você tem a dizer para esses alunos? Sim. Não, a primeira coisa é não tranquem o curso. Não tranquem mesmo. Eu acho o seguinte, cada vez mais, para se inserir nessa área, é preciso não mais apenas dominar o vocabulário mais jurídico ou normativo. Normativo eu quero dizer das normas, claro que você tem que saber, né, dos tratados, mas também normativo no sentido de um mundo ideal, né, então de trabalhar com teorias, abordagens, ou até com intenções que você já está enxergando o mundo lá na frente, né, o mundo melhor como você quer que ele esteja. E passar também a ter algumas habilidades mais pragmáticas que vão te garantir, primeiro, empregabilidade, mas também que vão garantir que a sua mão de obra seja especialista a ponto de dar conhecimentos preciosos para uma organização de direitos humanos. Então, por exemplo, a gente vive uma era de extremo uso de redes sociais. Então, é preciso que os novos profissionais da área de direitos humanos entendam de redes sociais, mas entendam não apenas assim de postar, né? Entendam, dominem metodologias, por exemplo, que dão conta de fazer pesquisas nesses ambientes, para produzir relatórios, achados empíricos para suas respectivas organizações, que vão passar a usar esses dados para fazer advocacy, para fazer incidência internacional. Outra coisa que eu incentivo muito os meus alunos, Gustavo, que querem atuar nesse campo,
é que quem quer atuar nesse campo precisa aprender a escrever projeto. E eu vou dizer por quê. Porque na medida em que o Brasil está cada vez mais nos olhos internacionais, infelizmente não por boas razões, na esfera de direitos humanos e ambientais, mais editais e mais organismos internacionais abrem possibilidades de financiamento. E para isso é preciso saber escrever projeto. Ninguém vai te dar dinheiro se você não souber escrever um bom projeto, aprender a fazer uma boa prestação de contas. Então, se tiver chance de fazer oficina de projeto, fazer iniciação científica, faça. Porque na hora que você for fazer um projeto, se estiver trabalhando numa ONG ou em outra coisa, você pode estar trabalhando em um think tank, que você vai ter que demandar recursos, e cada vez mais esses recursos podem vir de lugares heterodoxos, não mais os financiadores tradicionais. Você vai precisar demonstrar a pertinência daquilo. Então você vai ter que, não basta dizer, está tendo violação aos direitos indígenas. Não, você vai ter que ou dominar ou se associar com o pessoal do georreferenciamento, para mostrar que as terras não estão demarcadas, onde estão acontecendo as queimadas. Então você vai ter que ter, em suma, maior capacidade analítica. Né? Não vai bastar apenas o insumo normativo. Né? Você vai ter capacidade analítica para convencer, e para aumentar seu poder de persuasão, do ponto de vista macro, mas também para convencer para financiamentos e para empregabilidade. Em suma, se você quer trabalhar com direitos humanos, meus caros e caras, estudem metodologia, tá? É esse o meu conselho. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, é sempre um privilégio aprender contigo. E então aproveito para me despedir de você, desejar um excelente final de semana. E na nossa audiência também, me despeço de todos vocês. A gente encerra, então, com chave de ouro, a palestra do Matheus Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, que encerra a nossa semana acadêmica de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Logística. Então, um abraço a todos, tenham um excelente final de semana e até a próxima.